Desde a chegada dos portugueses ao que hoje é o território brasileiro, nossos biomas têm sido constantemente destruídos por diversas finalidades. Lá atrás, no período colonial, tudo começou com o processo de extração do pau-brasil, onde a Mata Atlântica começou a ser desmatada, e depois vieram as outras atividades econômicas que foram minando as nossas florestas. Plantações de cana-de-açúcar, de algodão, de café, garimpo de ouro, prata e pedras preciosas, exploração das drogas do sertão, especiarias da floresta amazônica, processo de industrialização, abertura de estradas e construção de indústrias. Então, a partir desse processo de evolução urbano-industrial, as nossas florestas foram sendo cortadas para diversos fins. Atualmente, os dois biomas mais desmatados no Brasil são a Mata Atlântica e o Cerrado. Mais de 80% da Mata Atlântica foi destruída, enquanto mais de 50% do Cerrado também foi devastado. E nas últimas décadas, uma grande preocupação focou os olhos ali para a Amazônia, porque nos últimos anos é para essa região do bioma amazônico que as práticas agrícolas e pecuaristas têm se dirigido. O corte ilegal de madeira aliado ao garimpo também ilegal, associado também às práticas agropecuárias, são os principais fatores que levam ao corte do bioma amazônico. E no vídeo de hoje vamos observar como está esse processo do desmatamento da Amazônia utilizando as imagens históricas de satélite do Google Earth, localizando os pontos onde o desmatamento é mais intenso. Bora lá visualizar essas imagens. Pessoal, estou aqui no Google Earth e a gente vai utilizar uma ferramenta que, se eu não me engano, eu nunca utilizei aqui nos meus vídeos. Se eu usei em algum momento, já me esqueci. Mas o Google Earth, ele é um banco de imagens de satélites, né? Onde eles fazem uma reconstrução 3D da Terra. E essas imagens apresentadas são as mais atuais, né? Não são imagens em tempo real. Por exemplo, a gente está vendo aqui essa imagem aqui vasta do território brasileiro, né? Uma imagem com um zoom mais ampliado, e a data dessas imagens aqui é de 2015, né? A gente está em 2022, então a gente está vendo aqui imagens de 7 anos atrás. Só que se a gente usar um recurso aqui, esse reloginho, a gente consegue voltar no tempo para imagens que ficaram armazenadas no banco de dados, na memória aqui do Google Earth. E aqui eu destaquei para vocês que estão vendo aqui 3 pontinhos amarelos, né? 3 pontos aonde a gente pode verificar com maior nitidez o desmatamento na Amazônia. Antes disso, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. O que é considerado floresta amazônica? A gente tem a parte florestal e a gente tem o que a gente chama de Amazônia Legal. A Amazônia Legal são os estados que contém floresta amazônica, e esses são os estados analisados pelo IBGE, por exemplo, para quando a gente vai identificar os níveis de desmatamento na floresta amazônica, tá? Então, por exemplo, a gente observa que todos esses estados aqui fazem parte da Amazônia Legal. E o que a gente está vendo em vermelho, no caso, são as principais áreas de desmatamento. Eu peguei esse mapa aqui, e esse mapa ele traz o desmatamento até 2020. Isso aqui a gente chama de arco do desflorestamento. Arco do desflorestamento é a fronteira da Amazônia onde o desmatamento ele está mais intenso. É o que a gente chama também de fronteira agrícola. A maior parte da produção agropecuária do Brasil está localizada justamente na região centro-oeste, tá? E é justamente na região centro-oeste onde nós temos a intersecção entre Amazônia e Cerrado. O Cerrado, mais de 50% dele já foi destruído pela prática agropecuária, e a gente tem aqui essa agropecuária avançando em direção à floresta amazônica, principalmente nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Pará. Tá? Esses são os principais pontos de desmatamento, né, onde nós temos os maiores índices. Não estou dizendo que nos outros estados não existam, como a gente pode observar aqui nesse mapa, tem desmatamento em vários outros estados, mas a gente pode verificar em que esses 3 estados, a intensidade do desmatamento ficou muito maior nos últimos anos. Bom, vamos verificar isso aqui
no mapa então. Vamos começar aqui com Rondônia. Eu marquei esse pontinho aqui para vocês. Esta é a atual situação do estado de Rondônia. O que vocês estão vendo com verde mais escuro é floresta amazônica. Tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Olha só. Né? Então, uma floresta densa, fechada. A gente não consegue ver o solo da floresta amazônica porque as árvores formam um dossel, né? As copas se unem. E aqui a gente já tem pontos de desmatamento, olha só. E olhando essas imagens, o que a gente pode perceber? Muitos desses locais aqui não tem plantação, né? Então, vamos pegar, por exemplo, isso aqui, ó. Aqui não tem plantação. Isso aqui parece ser braquiária ou algum tipo de capim, né? Algum tipo de pastagem. Mas também a gente não verifica, pelo menos nessa imagem aqui, a presença de gado. Ah, professor, mas dá para ver gado, dá para ver vaca pelas imagens do Google Earth? Dá sim. Se eu localizar algum aqui, eu vejo. Ontem eu acabei vendo, mas eu não marquei aonde que eu tinha visto. Mas se eu verificar aqui durante a gravação do vídeo algum ponto que tenha gado, eu mostro para vocês. Bom, então essa é a situação atual. Vamos ver como é que estava no passado isso aqui? Olha só, 1984. Essa era a situação aqui, ó, arredores de Porto Velho, Rio Novo, Itapuã do Oeste, né? Notem que o desmatamento aqui em Rondônia, em vários lugares do Amazonas, ele se dá no formato de espinha de peixe ou daquelas antenas antigas de TV, se lembram, na década de 90? O que eles fazem? É aberta então uma rua, uma estrada, e a partir dessa estrada você tem o desmatamento para um lado e para o outro. Então vamos fazer um salto temporal aqui de 84 para 2020. Olha só, e aqui nós temos a atual situação do desmatamento no estado de Rondônia, aqui nos arredores de Porto Velho, Jaru, Buritis, Monte Negro, enfim. Olha só que diferença, gente. Caramba! Isso tudo aqui era floresta amazônica que foi cortada. Impressionante, né? Vamos pegar uma imagem um pouco mais ampliada assim. Olha só isso. Vamos pegar agora aqui, ó, no estado do Mato Grosso. E aqui a gente consegue ver uma coisa interessante, né? Lembra que eu falei da fronteira agrícola, que a maior parte da produção agropecuária do Brasil está na região centro-oeste? Aqui a gente já começa a observar plantações. Olha só, aqui a gente está vendo 2019, né? Vamos pular aqui para 2021. Ó, 2021. Olha, é difícil identificar assim qual plantação que é, né, só olhando as imagens de satélite, né? Ainda mais que as cores aqui, elas nem sempre coincidem com a realidade, né? São várias imagens recortadas, enfim. Então, pela coloração aqui, o mais provável é que a gente esteja olhando para plantações de soja. Então, a floresta amazônica aqui foi cortada para a plantação de soja. E a gente pode perceber que essa cor bege predomina. Então, eu acredito aqui que estejamos olhando para o mesmo produto agrícola, né? Aqui, por exemplo, parece que ele já foi colhido, aqui ainda falta ser colhido, né? E vamos fazer uma pequena medição aqui só para vocês terem ideia do tamanho, né, disso aqui, ó, olha só. Então vamos pegar aqui, ó, desse ponto aqui até esse ponto nós temos 8 quilômetros, né? 8 quilômetros. E isso tudo aqui é o que está desmatado. Vamos olhar no passado? 1984. Essa era a situação aqui do Mato Grosso. Pulando aqui para 2020. Eu acho que cortaram um pouquinho, né? Eu acho que cortaram um pouquinho. Um pouquinho, bastante. Olha só, vamos pegar uma imagem mais aberta aqui, ó.
É, gente. Bom, vamos passar para o outro espaço aqui, que eu marquei, Pará agora. Então, essa situação atual do Pará, nessa região aqui, ó, peguei justamente uns quadradinhos, né? Vamos voltar no tempo. A imagem antiga aqui parece que entrou em conflito com a presença de nuvens na região. Vocês estão vendo aqui umas sombrinhas? Isso aqui provavelmente são nuvens que tentaram apagar digitalmente aqui, mas né, o satélite ficou parcialmente bloqueado. Dá para ver pelas sombras ali na vegetação. Então vamos voltar um pouquinho assim, ó, e vamos avançar. Olha só, gente. Então toda essa região aqui foi cortada. É muita área perdida de floresta no Pará também. Caramba! Olha só. Bom, eu não marquei aqui o Maranhão, mas o Maranhão está no mesmo caminho, né? Olha só aqui. Vamos focar no Maranhão agora. Aqui, ó, essa região. Ó. É, o desmatamento ali também, ó, bem intenso. Bom, já viram aquele ditado, né? Contra fatos não há argumentos. Tá aqui, né? Tá aí as imagens de satélites para vocês observarem, analisarem esse desmatamento. E não acontece só o desmatamento por conta do corte de madeira, você tem o desmatamento através das queimadas, né? Você tem também as queimadas e isso também é monitorado pelo INPE e pelo IBGE. Aqui nós temos um mapa que mostra as áreas desmatadas e queimadas em 2019. Isso aqui é um mapa só de 2019. O que a gente está vendo aqui de amarelinho são os pontos desmatados e o que a gente está vendo de rosinha são os focos de calor. Esses focos de calor são as áreas de queimada, né, onde a Amazônia pegou fogo. Tem circulado nos últimos tempos aí uma história de que a Amazônia não pega fogo por ser uma floresta úmida. Quem disse para vocês que a Amazônia não pega fogo? Aonde vocês leram isso, né? Cola aqui embaixo nos comentários um artigo que prova que a Amazônia não pega fogo. Aliás, esse vídeo provavelmente vai ser assistido por diversas pessoas que moram na Amazônia, né, nos estados aqui da Amazônia. E provavelmente essas pessoas já viram, né, em algum momento da vida a floresta amazônica pegando fogo em algum ponto. Geralmente são incêndios criminosos, onde a Amazônia onde o fogo é colocado de propósito para que a área seja limpa e a prática agrícola seja então praticada. Bom, eu vou deixar aqui também um link desse relatório aqui do IBGE. Esse relatório aqui, ó, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável de 2015. É um relatório de 2015, ou seja, ele não tem os dados dos últimos 7 anos. Tá? Ele tem dados até de 2015. Vou deixar o link para vocês acessarem esse material do IBGE aí aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Só procurar aqui que vocês vão achar. E vamos observar aqui, ó, terra, queimadas e incêndios florestais. Então, como que é feito esse controle dos incêndios, né? Como é que é feito essa coleta de dados? A fonte utilizada foi o Centro de Previsão de Tempos e Estudos Climáticos, CPTEC, que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É como se fosse a NASA do Brasil. E a gente tem satélites. O Brasil já lançou satélites ao espaço, satélites que fazem diversos tipos de monitoramento aqui no território brasileiro. Um deles é o número de focos de calor em cada estado, que é fornecido diariamente no portal Queimadas na internet, disponível nesse endereço aqui, que inclusive você pode clicar aí para ir para esse link, onde vocês podem verificar os dados. E nesse portal são apresentados os dados de 98 a 2014, né? Então nesse arquivo que eu estou mostrando para vocês aqui, os dados são de 98 até 2014. Não temos aqui dados de 2015 para cá, mas esses dados de 2015 para cá
podem ter certeza, eles continuam crescendo, né? Então, nos últimos 7 anos, a gente não teve uma eliminação das queimadas na Amazônia e nenhuma eliminação do processo de desmatamento na Amazônia. Esse processo continuou, tá? Pessoal, a gente tem que separar aqui uma coisa. A gente tem no Brasil um problema ambiental sério, que é o desmatamento, tá? Esse problema ambiental, ele é muito maior que partido político e ele é muito maior que personas políticas. É muito maior que o lado vermelho, muito maior que o lado azul, tá? A gente não está falando aqui de lado político, a gente está falando de um problema ambiental que continua vigente no Brasil, um problema ambiental que começou a ser evidenciado no Brasil desde a chegada dos portugueses e que nunca deixou de existir, que é o processo de desmatamento. Ah, professor, mas esse desmatamento foi para construir as cidades, foi para construir as indústrias, foi para promover a agropecuária brasileira. Vamos voltar aqui nas imagens do satélite, tá? Nessa área desmatada aqui de Rondônia, quantos por cento vocês estão vendo de cidades aqui? Aqui, ó, temos a visualização aqui do alto. Deixa eu fechar a imagem histórica, vamos só para a imagem atual, que a visualização fica melhor. Aqui nós estamos vendo Alto Paraíso, né? E ao redor de Alto Paraíso? Vamos focar só em Alto Paraíso aqui. Isso tudo aqui, tem cidade aqui? Quantos por cento de cidade estão ocupando essas áreas desmatadas? Ah, professor, mas e a produção agropecuária? Beleza. Vocês estão vendo plantação de alguma coisa aqui? Onde estão as plantações? Cadê o café, a banana, mandioca, alface, feijão, arroz, soja, laranja, os produtos agrícolas, cadê? Aonde? Me mostra aqui no mapa onde que eles estão. Ah, professor, mas estão ali no Mato Grosso. Eu estou vendo aqui soja no Mato Grosso. Vocês comem soja todo dia, né? Café da manhã, almoço e janta. Vocês comem soja. Né? Pessoal, o problema, quando um professor de geografia alerta para isso aqui, tá? O problema não é a produção agrícola e pecuária. É óbvio que a nossa sociedade precisa dos produtos agrícolas. A economia é dividida em 3 setores: setor primário, secundário e terciário. Primário, agropecuária, mais a mineração, né? O setor secundário é a indústria, o setor terciário, comércio e serviço. Toda a nossa vida é pautada nesses 3 setores da economia e as matérias-primas da indústria para fazer esse nosso mundo girar vem do campo. Só que isso não pode ser conseguido, obtido, essas matérias-primas não podem ser obtidas a qualquer custo. Tem que ter limite. Esses limites são justamente os limites da mitigação ambiental. Se você vai promover o impacto ambiental, e toda ação humana, sem exceção, gera impacto, não tem jeito, a nossa vida gera impacto ambiental, não existe isso de impacto zero. O impacto ele existe, mas ele tem que ser compensado. Vários países do Oriente Médio, por exemplo, Israel, conseguem uma produtividade ímpar num território pequeno e com pouca água, extremamente árido. Israel planta no deserto. Tá? A produtividade de Israel é muito elevada. A gente deveria, por exemplo, aprender com Israel, porque a nossa produtividade aqui ela é parca em relação ao tamanho de área que a gente utiliza. Ou seja, pelo tamanho de área que a gente utiliza, que a gente tem desmatado, que teoricamente está para uso da agricultura e da pecuária, a gente deveria ter uma produção muito maior. Mas por que não tem? São terras para especulação. São terras que são utilizadas para a criação de gado de forma extensiva. Você tem ali meia dúzia de cabeça de gado para uma área enorme. Óbvio que você, com o tempo, esse solo vai se desgastar e aí eles cortam mais floresta, porque para você recuperar o solo precisa de dinheiro e eles não querem perder o dinheiro, abrir mão um pouquinho do lucro para recuperar a área e plantar ali de novo, criar mais animais, não. Eles querem uma área nova, com terras mais férteis, só que quando a gente corta a floresta amazônica é uma floresta que ela tem a parte superficial do solo muito fértil, né, 50 centímetros, 60 centímetros, só que depois disso é um solo muito pobre, é um solo muito arenoso. Como ali na região chove pra caramba,
né, o processo erosivo, a lixiviação de nutrientes do solo é muito grande. Então você perde essa fertilidade com esse solo exposto. E depois de um tempo você não consegue plantar usando técnicas tradicionais. Você precisa investir em tecnologia ali para fazer uma produtividade mais intensiva. Só que para isso você precisa colocar a mão no bolso, né, abrir um pouquinho a mão dos seus lucros maximizados para que você consiga recuperar o solo. E não fazem isso. O que eles fazem? Cortam mais floresta para levar as plantações e a criação de gado para outras regiões que eram de floresta, para você pegar novamente um solo fértil, um solo que você planta e dá durante alguns anos. E depois, novamente, você perde a produtividade, perde a fertilidade. É o que a gente chama de agricultura e pecuária itinerante, né? A floresta vai sendo cortada, as áreas agrícolas vão se movendo de lugar. Então, aqui não é uma crítica à prática agropecuária. É uma crítica à prática agropecuária que não tem responsabilidade ambiental e que leva os biomas brasileiros ao processo de destruição. Ao invés de você conservar as terras que já estão desmatadas, não, continuam desmatando mais terras. Então a crítica aqui, entendam isso, tá? Porque tem gente que comenta as coisas em outros vídeos, até no meu Instagram, que parece que não enxerga, eles não querem enxergar a realidade porque só preferem enxergar aquilo que lhe convém para atender o seu discurso político, tá? Óbvio que a gente precisa de matéria-prima do campo, matéria-prima mineral, vegetal e animal. Isso é óbvio, eu vivo nessa sociedade, eu gosto de viver assim e a gente precisa disso. Só que tem vários exemplos pelo mundo de práticas agrícolas mais sustentáveis que não precisam ser tão exploratórias como a prática agrícola e pecuária brasileira. E está aqui para vocês verificarem como está a situação da fronteira sul da Amazônia. E o processo está, né, em pleno vapor. Essa Amazônia está sendo perdida cada vez mais rumo aqui ao norte. Então, cada vez mais o desmatamento tem avançado para essas áreas mais interioranas da floresta amazônica. Outro detalhe que eu queria destacar para vocês aqui também é que de 99 a 2007 foi utilizado esse satélite aqui para coletar as queimadas e os focos de incêndios florestais, tá? E depois de 2007 a gente passou a utilizar esse satélite aqui, tá? E aqui, ó, a gente tem, né, tanto os focos de calor no Brasil, na Amazônia Legal e nos parques e unidades de conservação. E aqui a gente tem um gráfico mostrando os focos de calor, né, nos diversos biomas brasileiros. E a gente observa que a Amazônia e o Cerrado são os dois biomas que apresentam a maior quantidade de queimadas no território brasileiro, aqui na série de 2008 até 2013. Nesse mapa aqui, ó, a gente verifica a densidade dos focos de calor em 2013. E olha aqui que coincidência, olha onde nós temos o maior foco de queimadas, ó, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Pará, justamente nessa fronteira sul-sudeste da Amazônia. Coincidentemente, é justamente nessa área aqui, ó, que está sendo mais desmatada. E é aqui também que nós temos esses focos de calor. Então, pessoal, resumindo aqui a história, não é uma luta para impedir ou cessar a produção agropecuária brasileira, mas sim para que ela se renove e aprenda a ser sustentável. Provavelmente eu com 33 anos, né, e vocês aí que estão assistindo esse vídeo, a gente vai ter ainda floresta por muito tempo, tem muita coisa ainda para ser cortada, né? Então tem muita floresta ainda para eles explorarem. Só que no conceito de desenvolvimento sustentável a gente não pode pensar no hoje, no agora, né? O que serão aí das próximas gerações? Eu não tenho filhos, mas o que serão dos filhos que vocês vão ter aí no futuro? O que serão dos netos, dos bisnetos? Porque uma hora esse solo vai ficar tão pobre, né, que a gente não vai conseguir mais explorar economicamente esse solo. Então, a produção agropecuária brasileira, ao invés de continuar crescendo,
vai despencar. Então daqui a uns 100, 200 anos a gente pode ter um Brasil que não seja mais uma potência agrícola e a gente esteja lidando aqui com problemas de aridez, arenização e processo de desertificação. E aí sim a gente vai ter que tirar leite de pedra. A gente vai ter que fazer igual Israel, começar a plantar em solos áridos, em solos que não são férteis. Então aí, na marra, a agropecuária brasileira vai ter que mudar, porque do jeito que eu tenho visto, né, nos últimos anos, a banda está tocando do mesmo jeito, nada mudou. Às vezes tem ano que diminui um pouco o desmatamento, depois volta a subir, tem ano que diminui um pouco as queimadas, depois volta a subir, mas a história não mudou. Então, não é uma questão de disputa política e ver qual presidente ajudou a desmatar mais e ajudou a desmatar menos. A ideia é que todos esses governadores, prefeitos e presidentes que o Brasil tiveram, né, e vão ter no futuro, ajudem a combater esse desmatamento para que a floresta possa estar viva, não por ela só estar viva, porque ela oferece diversos benefícios ambientais. A Amazônia, ela regula o clima do Brasil inteiro. Se a gente tem chuva, por exemplo, no Sudeste, essa chuva, parte dela vem de lá. Então, se você elimina a Amazônia, você tem uma mudança climática, você tem uma mudança ambiental do Brasil todo. Ela oferece muito mais do que uma imagem bonita para o Brasil. Tá? Fora todos os recursos, por exemplo, plantas que podem existir ali, que podem guardar princípios ativos que podem ser a cura para alguma doença, plantas que não foram sequer descobertas, né? Animais que não foram sequer descobertos, e pode ser a chave para que a gente descubra, né, algum tipo de fármaco que resolva alguma enfermidade no futuro. Enfim, as possibilidades são muitas e infelizmente a gente está perdendo. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta e compartilhe com os colegas. Deixe aí o seu comentário sobre a situação da Amazônia atualmente no Brasil. E se você não conhecia o meu canal e gostou do que viu aqui, aproveite para se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vou deixar outros vídeos aqui ao lado caso você não tenha visto. Vou ficando por aqui, um grande abraço, boa semana e até mais. Tchau, tchau!